Certa vez, um amigo ateu, neurologista famoso em estado terminal, disse para mim o seguinte: você é um homem feliz. Eu pensei que ele estava se referindo à minha alegria de viver, minha felicidade, em contraponto ao estado em que se encontrava, mas ele esclareceu logo a seguir: você é feliz porque acredita que vai acontecer alguma coisa depois da morte. Para mim, tudo acaba aqui. Por isso, eu fico mais triste. Hoje nós vamos desvendar alguns mistérios da morte. Vamos falar com o pastor Filipe Feitosa, que está aqui conosco. E são muitas situações, muitos tabus, pastor Filipe. O senhor está preparado? Sim, a Bíblia, na verdade, ela vai trazer uma luz a esse respeito e essa luz traz paz também ao coração das pessoas. Agora, a criação, vamos começar por ela, né? A primeira criação de Deus foi Adão. E Adão, pelos princípios bíblicos, pelo menos num sentido figurado, foi feito de barro, dando-se a ele o sopro da vida. É exatamente assim que foi a criação ou é realmente um sentido figurado da Bíblia? Na verdade, foi exatamente assim. A Bíblia afirma isso, né? E a Bíblia conta que Deus, tudo que Ele criou, Ele falou e se fez. Mas com Adão foi diferente, porque o próprio Deus, Ele desceu aqui na terra, Ele pegou o barro, e isso demonstra muito carinho, mostra que o homem é muito especial. E foram dois elementos basicamente usados, né? Que foi a terra, onde Deus formou ali o boneco, e então soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se alma vivente. Por falar em alma, a gente pode afirmar que alma e pessoa representam a mesma situação de vida? Sim, existe, através da filosofia grega, uma explicação de que o homem ele é divisível, né, ou dicotômico. Mas a Bíblia ela diz que o homem ele é homem por causa do pó da terra mais o fôlego de vida. Então não há essa divisão. Segundo a Bíblia, o homem é alma vivente. Essa é a explicação da palavra de Deus. Quer dizer que diante da morte, a alma morre. A alma morre, exatamente. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. E por conta da tristeza, por conta de algumas filosofias, inclusive a filosofia grega, tentou-se explicar a morte, tentou-se confortar, consolar algumas pessoas a respeito desse assunto. E existe muita ideia diferente do que a Bíblia apresenta. Mas a Bíblia ela é muito clara, né, quando ela diz sobre o assunto da morte. E para entender o assunto da morte, é realmente interessante a gente entender a origem da vida que se dá exatamente na criação do homem, né? A Bíblia ela é perfeita do começo ao fim. Então, para que a gente possa entender, especialmente esse assunto da morte, a gente precisa entender a origem, onde não pode se excluir Gênesis, o capítulo 1, o capítulo 2, que fala exatamente sobre a criação. Então, dentro dessa figura dicotômica de pessoa e alma, o que acontece quando a alma e a pessoa morrem? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, é dito ali que quando o homem morre, o fôlego que Deus deu a Adão, né, ao boneco naquele momento, que se tornou alma vivente porque Deus soprou, no hebraico é a palavra ruá, e ele então passou a ser alma vivente. Quando a pessoa morre, esse fôlego que foi soprado em Adão, ele volta para Deus, conforme diz Eclesiastes 12, versículo 17. Então, o pó volta para a terra como era, e o fôlego volta para Deus, que o deu. A figura que todos fazem é de que há um sono. As pessoas dormem esperando a volta de Jesus e novos tempos. As pessoas sentem alguma coisa nesse período? Ficam esse adormecimento conta tempo? Ou é uma coisa que realmente não foi medida, não foi aferida, ninguém tem condição de contar? É interessante essa pergunta e, inclusive, o próprio Mestre, o Senhor Jesus, ele dá uma explicação a respeito desse assunto, porque no capítulo 11 do livro de João é narrado ali a história
onde Lázaro, seu amigo, ele morre, mas Jesus, ele faz uma afirmação em relação à morte, comparando a morte a um sono, né? Então, algumas pessoas perguntam para Jesus ali o que exatamente aconteceu, e Jesus afirma que Lázaro dorme, e eles ficam se perguntando, puxa, mas do que será que ele está falando? E nesse mesmo capítulo, Jesus ele afirma que Lázaro morreu, mas a morte para Jesus, ela não é o fim de todas as coisas. Tanto é que nesse mesmo capítulo 11, Jesus ele ressuscita Lázaro, né? Então todo ser humano, ele não passa necessariamente pela morte eterna se acreditar no Senhor Jesus. Quem crê em mim, ele diz, ainda que morra, viverá. Os seres humanos, eles conhecem a morte, mas o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é a origem, né? Porque ele é Deus, ele tem poder então para tirar uma pessoa do sono, essa é uma palavra que ele usou, porque ele não gosta da morte, não foi Deus quem criou a morte, né? Então ele mesmo ressuscita Lázaro, como também ele no terceiro dia, após a sua morte, ele ressuscita. Jesus, chamado para ver a situação de Lázaro, levou alguns dias para chegar até o sepulcro, né? Exatamente. E tranquilizou a todos, né? Como se fosse uma coisa absolutamente natural e tivesse certeza de que ele iria fazer o que fez. Foi um uso dessa situação para dar uma comprovação para todos de que ele era o Filho de Deus? Sim, na verdade, ali, quando ele está a caminho, existe uma aparente demora da chegada de Jesus até a presença de Lázaro, porque quando Jesus foi informado a respeito do que estava acontecendo com Lázaro, ele ainda não havia morrido. Então a sua irmã Marta, ela até questiona Jesus, dizendo que se ele não tivesse demorado, não teria acontecido isso. Né? Mas isso é até uma forma que nós devemos aprender, né? Segundo o que a Bíblia nos mostra, que tudo deve ser respeitado, especialmente deve ser aguardado o tempo de Deus. Porque para a gente, as coisas devem ser resolvidas agora, na hora. O ser humano ele é imediatista, né? Mas o tempo de Deus é diferente. Tanto é que Jesus falou, essa morte, essa situação é para a glória de Deus. E então, no tempo de Deus, o Senhor Jesus ele ressuscita o seu amigo que estava adormecido, né? Pastor Felipe, então foi uma ressurreição do Novo Testamento, né? Os nossos irmãos espíritas acreditam na reencarnação. Existe na Bíblia alguma coisa que possa dar esse tipo de ilação de que existe reencarnação? Mas eu vou lhe pedir que responda depois da nossa volta com a entrevista aqui no Repórter Setorial. Apaga, some, acaba, para. Você nasce esperando o dia em que vai morrer. Todo mundo sabe, mas ninguém quer de fato ver. É dor, tristeza, choro e emoção. A vida fica sem sentido, sonhos jogados ao chão. Pode esperar, demorar, adiar, mas ela vem, não tem como desviar. Se a morte é uma certeza, tem outra ainda a se falar. Se em vez de acabar aqui, a vida pudesse continuar.